Olá, meu nome é Antônio Aquino e continuando a nossa série sobre os atributos de Deus, hoje nós vamos falar sobre a regeneração. O que é regeneração? É quando Deus dá vida espiritual para pecadores chamados eficazmente. Então o que acontece? Todos nós somos pecadores, todos nós somos naturalmente mortos no pecado, o homem já nasce assim, mas Deus ele quer dar vida para aqueles que ele elegeu. Para isso ele chama através do evangelho, chamado eficaz, que nós vemos no vídeo anterior, e o que acontece internamente quando a pessoa dá ouvidos ao evangelho? Acontece a regeneração, ou seja, acontece o novo nascimento. E essa regeneração é um ato exclusivo e soberano de Deus. Ou seja, assim como você não escolheu a sua data de nascimento, não escolheu quando você fosse nascer fisicamente, espiritualmente é a mesma coisa. Essa regeneração, esse ato de você nascer de novo, ele depende de Deus. Ele é um ato exclusivo e soberano de Deus. Você não escolhe ser regenerado, porque morto não tem vontade. Uma pessoa que está morta em seus pecados, eu estou falando da humanidade, do homem natural, ele não vai buscar ao Senhor e buscar uma regeneração. É preciso que Deus ele dê nova vida para essas pessoas que estão mortas no pecado. Lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte: mas a todos quanto o receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqui está falando do novo nascimento, daqueles que nasceram do Espírito de Deus, nasceram da vontade do Senhor. E esse nascimento não depende do nosso sangue, não depende da nossa carne, não depende da vontade do homem, depende da vontade de Deus. É isso que o texto está aqui falando. E para reforçar isso aí, ainda no livro de João, nós temos aquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. O versículo vai dizer o seguinte: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, precisa nascer mais uma vez, nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E aqui nós temos na continuidade a soberania de Deus de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele é, nem de onde ele vem, mas para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, Deus sopra o seu Espírito onde Ele quiser para dar a nova vida, para dar o novo nascimento, que é essa regeneração. E uma pessoa, ela não fica se regenerando, ela não fica nascendo e nascendo. Ela nasceu uma vez fisicamente e o cristão que vai ser transformado por Deus vai ser regenerado uma vez e vai começar todo o processo de salvação, transformando a vida da pessoa. Então a regeneração é necessária porque o pecador está morto espiritualmente, ou seja, é preciso que Deus dê nova vida para essa pessoa, para que ela seja um verdadeiro cristão. Lá em João 6,44, Jesus diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o que Jesus está falando aqui é que nós não podemos, por nossas próprias forças, nos dar a nossa própria vida, nos regenerar, nos voltar para Deus por nossa própria força. É preciso que Deus traga essas pessoas para Jesus Cristo para que Ele possa ressuscitar, ou seja, dar nova vida para essa pessoa, para esse pecador que estava morto em pecado. E ainda continuando o texto, lá no versículo 63, o texto diz o seguinte:
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ou seja, pela nossa carne nós não buscamos nova vida em Deus. É preciso que o Espírito Santo seja colocado em nós para que nós possamos receber o novo nascimento. O texto continua: as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ou seja, é uma concessão, isso é uma graça de Deus, fazer com que Deus trazer as pessoas que estão mortas a Cristo para que Cristo possa dar vida para essas pessoas através do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5, vai dizer como que é a situação daquela pessoa que não está regenerada, que ainda está morta em seus pecados, ou seja, o homem natural, sem ser transformado por Deus, sem se tornar um verdadeiro cristão. Olha o que o texto vai falar a respeito de como era antes e como essa pessoa se torna depois. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então essa era a situação do homem que vivia no pecado, antes de ser transformado por Deus. Aí o texto diz o que Deus faz na vida dessa pessoa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o milagre da regeneração. Deus olha para o homem morto em seus pecados, sem condição nenhuma de se voltar para Deus, e Deus regenera essa pessoa, assim como fez no Antigo Testamento, aquela passagem do Vale dos Ossos Secos. E em Tito, capítulo 3, o texto vai dizer o seguinte, reforçando mais uma vez como que era o homem antes de ser salvo. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Essa é a realidade do mundo hoje, meus irmãos. E o que é que acontece? Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, aqui Deus está falando como nós andávamos e o que é que Ele fez nas nossas vidas. Ele nos derramou o Espírito Santo, com esse lavar regenerador, esse lavar que traz nova vida, novo nascimento para pecadores, esse Espírito Santo que é renovador, e Ele que faz nova todas as coisas. Então esse era o nosso vídeo sobre regeneração. E até o próximo vídeo. Compartilhe nas redes sociais, deixem os seus comentários aí embaixo e que Deus alcance mais pessoas com a sua palavra. Que vocês possam nos ajudar divulgando este conteúdo. Um grande abraço e até mais.